Olá, bom dia! Hoje é 24 de fevereiro e essa data é super importante, principalmente para nós mulheres. Ele marca os 93 anos da conquista do voto feminino. Você sabe lá o que isso representou para as mulheres lá daquela época e continua nessa onda até agora? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar um pouquinho da evolução dessa participação da mulher e do voto feminino foi a doutora Catiana Alves, que é da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Bom dia, doutora. Olá, muito bom dia. É um prazer imenso estar hoje aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Principalmente para falar de uma conquista dessa, né? A gente pode dizer que foi uma conquista mesmo, mas que a gente trabalha por ela todos os dias, né? Exatamente. Celebramos uma grande conquista e uma conquista recente, né? Porque hoje nós celebramos 93 anos. Então, quando a gente olha aí para todo o histórico, temos uma evolução, avanços e temos que trabalharmos todos os dias para ocupar mais esse espaço, como hoje aqui, que é uma grande celebração. Esse é um espaço de celebração. Você consegue alcançar muitas outras mulheres e trabalhar essa pauta. Pois é uma celebração. Mas é uma celebração que podia ser maior ainda. 93 anos é muito tempo, né? Quase um século, né, dessa conquista. Mas a gente pode dizer, doutora Catiane, que ao longo desse tempo a gente ainda tem muita coisa para conseguir, muito espaço para ocupar, ainda tem muito espaço vazio aí sobrando. Temos muitos espaços ainda a conquistar. É por isso que cada vez mais a OAB, os tribunais, o Poder Judiciário, ele trabalha para a inserção da mulher na política. Porque hoje nós representamos a maioria do eleitorado brasileiro. Exatamente. Mas ainda não representamos um coeficiente grande em número de representatividade. Então, quando falamos em mais espaços e mais conquistas, é justamente para isso, para que cada vez mais mulheres estejam nesses espaços de contribuição, de decisão para a democracia. Pois é, essa representatividade que eu acho que está precisando crescer na mesma medida em que do que essa conquista representou. Por exemplo, na Câmara de Vereadores daqui, nós temos poucas mulheres, não chegamos, acho que nem 20%, eu não lembro bem. Eu sei que aqui na Assembleia nós temos 12 mulheres e olha que esse é o nosso maior número até agora, graças a Deus nós temos 12 mulheres deputadas, né, eleitas pelo povo. Mas isso ainda não é quase nada, né? A gente tem 42 deputados. A gente podia ter uma representatividade maior, já que nós temos a maioria do eleitorado. Na sua opinião, por que isso acontece? Mulher não vota em mulher? Vota. Mulher vota em mulher. O que acontece? Nós viemos de uma luta que começou ainda no finalzinho do século XIX, né? Que foi com o movimento sufragista, onde mulheres vieram a ter voz e trouxeram essa bandeira para o Brasil. O que acontece? Naquela época, as mulheres, elas não podiam opinar sobre política. Isso. E quando começaram a votar, nem todas poderiam votar. Eram somente aquelas em que o marido autorizava, eram chamadas as cidadãs ativas, né? Então, tudo isso foi sendo conquistado ao pouco. Como é uma celebração ainda recente, apesar de termos 93 anos, mas a política começou bem antes. Sim. Então, por conta disso, cada vez mais tínhamos homens ocupando esses espaços e as mulheres não podiam ter voz e nem vez. Então, por conta disso, hoje ainda os nossos números são menores. Nas últimas eleições, por exemplo, a nível de estado, nós temos um percentual de 19% de mulheres no legislativo. Uhum. E quase que esse mesmo número, 19% a 20% de mulheres no executivo. Então, cada vez mais há uma conquista, há algo a ser celebrado. E há também que isso ser propagado dentro dos espaços, dentro dos partidos, para que cada vez mais haja esse interesse da mulher realmente vir com essa bandeira, a ter vez, a ter voz, a ser respeitada dentro desses espaços da democracia. Pois é, porque ter vez e voz são
coisas diferentes, né? Então você isso. falou ainda agora que quando a mulher era autorizada pelo marido a votar, aí sim ela podia votar, a gente pensa, a gente viveu mesmo numa situação dessa, parece uma coisa tão ultrapassada, mas se a gente pegar para os dias atuais em que você vê as candidaturas laranja, né? De vez em quando a gente tem essa confusão toda aí de candidaturas sendo impugnadas por conta de mulheres participando de processo de candidaturas laranjas, a gente diz, a gente não está tão distante assim não é isso? Isso. Quando falamos em avanço, falamos também no avanço da legislação, né? Porque cada vez mais os tribunais, os órgãos de fiscalização, eles trabalham com essa pauta para que cada vez mais a mulher haja realmente ali, cumpra o papel dela de voz, de representatividade, né? E não figure aí como laranja. Então, cada vez mais temos esses órgãos, como por exemplo lá na OAB, dentro da comissão da advocacia eleitoral, nós temos o Observatório de Candidaturas Femininas, que trabalham justamente com isso, né? Verificando se o registro da candidatura está cumprindo todos os ditames legais, porque é de fato uma proteção para a mulher nesse espaço da política. Entendi. Aqui, por exemplo, na Assembleia, a gente pode dizer que a gente está vivendo um momento super especial, né? Nós temos uma representatividade feminina que a gente nunca teve. Sim. A gente tem a primeira presidente do Poder Legislativo no Maranhão, depois de... Começou lá em 188, estamos em 190 anos agora. Quer dizer, nós temos um protagonismo político, nós temos uma bancada feminina forte. E pela casa também nós temos muitas mulheres comandando os departamentos. Então, quer dizer, a gente pode classificar isso como um avanço a ser comemorado, né? Sim, e são grandes avanços, né? Recentemente celebramos os 190 anos, né, da Assembleia Legislativa. Exatamente. E um marco, porque na celebração temos uma mulher presidente. É um marco sensacional, fantástico, histórico, que contribui muito com o nosso Estado, com a nossa democracia. Eu fui tomar café bem nessa hora, né? Mas até que ponto essa nossa posição, a situação da Assembleia hoje, de estar completando 190 anos, a Assembleia Legislativa de uma forma geral, com uma mulher no poder, com uma representação parlamentar significativa, o que isso pode representar, ou o que isso pode ter como consequência na contribuição ainda maior dessa participação feminina dentro da política? Quanto mais mulheres inseridas dentro da política, temos uma maior abrangência de pautas. Pautas essas que venham assegurar os direitos, deveres e garantias para todos os cidadãos e especialmente também para as mulheres, né? Porque temos cada vez mais essa possibilidade de termos essa representatividade e apresentação dessas melhorias, dessas pautas. Porque se pegarmos a história, o Brasil foi colonizado em 1500. E muito tempo depois é que começou a ser tido o direito de voto, para a mulher votar. Bem depois, lá com Dom Pedro I. Muito tempo depois é que o voto começou a ser obrigatório para a mulher. E aí ficou igualado, homens e mulheres, né? Então, por isso que nós conquistamos tudo isso, porque é algo muito recente mesmo. Então, cada vez mais que temos uma mulher ou mulheres na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Executivo, no Legislativo, então cada vez mais nós temos essa possibilidade de discutirmos pautas de melhorias e que asseguram todos os nossos direitos. Pois é, a presença da mulher dentro da Câmara Federal, dentro da Câmara Municipal, em todas as esferas, a participação delas, eu acredito que assegura para a mulher a formação de políticas públicas mais definidas, mais específicas, que busquem exatamente aquilo que a mulher vem lutando ao longo do tempo, não é isso? A formação dessas políticas são influenciadas também pela presença da mulher, né? Sim, sim. Aí nós vamos deixar essa resposta para o próximo bloco, nós vamos só fazer um intervalinho aqui, aquele de tomar água e tomar café, e a gente volta já já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre a conquista do voto feminino, que completa agora 93 anos, é muito tempo, e a gente estava falando dessa participação feminina dentro da política. Eu estou conversando aqui com a doutora Catiana Alves, que é da Comissão de Direito Eleitoral, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui do Maranhão. E a gente estava falando da formação de políticas especificamente femininas e a importância dessa representação feminina na formação dessas políticas. Como é que a senhora vê isso? Hoje eu vejo de fato realmente um grande avanço. Hoje temos mulheres na política, hoje temos inserção das mulheres em espaços de liderança, em órgãos, em entidades. Então, cada vez mais a mulher ela tem buscado, sim, estar nesses espaços. Só que também precisa ter muito mais contribuição, precisa ter muito mais avanços e precisa ter realmente, como é que eu posso dizer para você? Precisa ter a valorização e o incentivo. Essa é a palavra. Incentivo. É importante que cada vez mais a sociedade como um todo trabalhe esse incentivo, essa mudança de mentalidade. Há pouco até falei, né, que precisa ter essa mudança de mentalidade dentro das bases partidárias, para que cada vez mais as mulheres elas tenham essa convicção, esse resguardo, porque não é algo para igualitar entre homens e mulheres, não, é algo realmente de espaços de direitos, de conquista. Então, quando se trabalha essa mudança de mentalidade de que homens e mulheres podem sim contribuir juntos para a democracia, para o desenvolvimento do nosso exercício de direito, e o homem ele não precisa dar um passo para trás, isso. É juntos, cada um dentro do seu espaço. Então, quanto mais fomentarmos isso, termos essa mudança de mentalidade na sociedade, haverá, sim, muitos e muitas mais mulheres com essa contribuição, sejam em órgãos de classe, entidade, como também nesses espaços de liderança, espaços de poder. Agora cá entre nós, que aqui ninguém está nos escutando, né, claro, a mulher, quando ela entra na política, ela ainda tem receio de não ter, ela ter que provar mais coisas que os homens, ela pode não ter o financiamento fica mais difícil, o trabalho eleitoral fica mais difícil, a gente se acostumou, nós mulheres, a trabalhar tipo na retaguarda, ajudando a eleger outras pessoas. Na hora que chega a nossa hora de nos elegermos a qualquer um desses espaços, a gente tem a dificuldade natural ou a dificuldade é mais criada pelo ambiente? Eu acredito que a dificuldade ela pode ser criada pelo ambiente. Por isso que hoje a OAB, a Comissão de Direito Eleitoral, ela trabalha muito nesse desenvolvimento, nessa propagação da capacitação desses espaços, na formação da mulher na política, para que haja essa diminuição, né? Talvez esse medo, talvez esse não interesse. Então a gente trabalha muito, tanto a OAB quanto o Poder Judiciário, o Poder Eleitoral também trabalha muito nessa conscientização de que a mulher pode e deve sim estar nesses espaços de liderança. Pode e deve. Pode e deve, né? É claro que a insegurança faz parte de tudo que é novo, e a gente pode dizer que ainda é novo, 93 anos, parece muito tempo, mas é novo. Tudo que é novo assusta um pouco, né? Mas é caminhando que se faz o caminho que se aprende a caminhar, né? Ninguém Sim. aprende a caminhar sentado, né? E a gente pode dizer que a gente já caminhou bastante, né? A gente já caminhou bastante. A gente tem uma representação que, se não é a ideal, como a gente falou lá no começo, dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, dentro das Câmaras de Vereadores, mas a gente já tem a representação. O primeiro passo já foi dado, né? A partir daí a gente vai desenvolvendo o caminho, não vai? Exatamente. Então, disseminando essas políticas públicas de melhorias dentro do espaço democrático de direito, dentro do sistema eleitoral, para que cada vez mais essas mulheres de garra, de fibra, possam vir a conhecer e, de fato, estarem à frente, representando, sendo lideradas, sendo representadas, tendo essa liderança e não uma subrepresentação. Pois é, mas a gente ainda tem medo, por exemplo, uma mulher bonita, ela ainda tem medo, ainda agora, de ser
dizer, você está aí porque você é bonita, você conseguiu isso porque você é filha de fulano, você conseguiu isso porque você é rica. A gente ainda tem esse receio de as portas serem abertas, apesar da gente ter empurrado a porta e conseguido abrir, de alguém dizer que a porta foi aberta porque a gente tinha algumas prerrogativas aí que podiam facilitar? Olha, quando nós olhamos para a legislação, não há isso. Não há. O direito é para todas. Sim, sim. E a disseminação também é para todas. O que acontece é que às vezes tem um representante familiar e aí vai passando de geração para geração, né? Mas o espaço está para todas as mulheres, para que todas possamos vir juntas, somar e contribuirmos para o nosso sistema democrático. Não, a Bia, parece que a gente tem essa paridade assim, Temos, Tem um bom exemplo também, né? Uma grande conquista dentro da ordem é justamente isso, a paridade. Então hoje temos no nosso corpo de diretoria metade homens, metade mulheres. Então é um grande avanço já quando olhamos para os números de mulheres nesses espaços e cada vez mais temos buscado fomentar e ocuparmos esse espaço que é nosso. Até como falei anteriormente, né? Não é um espaço do homem, ele não precisa dar um passo para trás. Pois Podemos tem que pensar juntos. isso, é o caminho feito junto. Isso. Ninguém precisa se afastar para o outro chegar. Há espaço para todo mundo e todo mundo pode ocupar. Agora tem que ter competência, é isso. A gente está falando de todo mundo, mas você tem que lutar para conseguir seu espaço, né? Porque quando ele vem de graça também, às vezes ele perde a graça, né? Quando ele vem de graça, ele perde a graça. Mas graças a Deus, a gente vê as mulheres que ocupam esses espaços lutando mesmo por maior, vamos dizer, ajuda a mulheres que necessitam. São coisas assim bem de mulher, que só outra mulher consegue entender. Por exemplo, a questão da pobreza menstrual. É um assunto que fazia parte da vida de muita gente e que nunca tinha sido levado a sério, nunca tinha se falado a respeito. Hoje já é uma realidade. Sim. Quando falamos em avanços, temos essa questão da pobreza menstrual, temos a lei do feminicídio, né, que tudo isso vem ainda para blindar e garantir. Podemos ocupar esses espaços, mas os nossos direitos, em hipótese alguma, serão diminuídos ou serão tolhidos. Pelo contrário, a luta nossa, da mulher, é para que cada vez mais tenhamos essa garantia assegurada. A gente pode sonhar com um dia em que, por exemplo, o Congresso Nacional tenha metade homem, metade mulher, que a Assembleia Legislativa tenha metade homem, metade mulher. A gente pode sonhar com isso, não pode? Sim, será lindo, né? Inclusive, o que a lei fala, né? A lei fala sobre gênero. Hoje, trabalhamos o mínimo, né, para que haja esse cumprimento do mínimo. Isso. Mas é em relação ao gênero, não é em relação à mulher. Isso, né? isso. Não é que a mulher... É outro ponto que precisa de muita atenção. Exatamente, diz muito esclarecimento, porque não há uma cota feminina 30%. Não, é uma cota de gênero. Então é possível sim. Até em uma outra realidade, onde 70% pode ser mulher e 30% pode ser homem. Eita! Eu fui além. Foi bem além do que eu já... Olha, eu estava sonhando com uma coisa, você já me botou para sonhar com outra, né? Mas sonho é isso, sonho vem da possibilidade do impossível até ele se tornar realidade, né? Quem sonhava com uma mulher dirigindo a Assembleia Legislativa, por exemplo, há um tempo atrás? A gente não tinha essa tradição. E a gente chegou com uma mulher que é uma mulher de primeiro mandato. Então, quer dizer, a inovação foi completa. Então, são coisas com que não se pensava e que quando elas acontecem, a gente pensa, por que isso não aconteceu antes? Né? É bem por aí que a gente pode chegar nesses 70%, né? Exatamente. É começando, é criando esses espaços. É por isso que o desenvolvimento desse conhecimento, esse espaço aqui, é justamente isso. E muito me alegra, porque aqui no seu quadro, no seu programa, nesse espaço, outras mulheres podem se inspirar.
Pois é, aqui é um espaço de mulher, aqui quem manda é mulher. Adoro quando tenho mulheres para entrevistar, principalmente se essas mulheres representam ou podem inspirar outras mulheres a terem o mesmo espaço, a terem a mesma voz e as mesmas oportunidades. Talvez faltem oportunidades, mas as oportunidades a gente vai criando ao longo do caminho com toda certeza e vamos chegar nessa realidade que a gente sonha por enquanto, mas que um dia vai se tornar realidade com toda certeza, não é? Exatamente. E mulher vota em mulher. Mulher vota em mulher. Olha, nós somos mais de 50% do eleitorado. Então a gente pode fazer muita coisa com o nosso voto, com a nossa vontade, com a nossa disposição de participar desse processo político. Porque precisa essa disposição também para... É complicado, eu sei que é muito complicado, mas precisa essa disposição de fazer parte desse progresso todo que a gente quer. Se a gente quer, vamos correr atrás. Doutora Catiana Alves, muito, muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns a todas nós por essa conquista, né? Exatamente, parabéns a todas nós, né? Foi graças a outras mulheres, né, lá no iniciozinho que hoje nós podemos estar aqui, né? Falando sobre essa importância, convidando mais mulheres para de fato conhecer esses espaços, estarem nesses espaços, né? Então, muito, muito obrigada. Celebramos com muita alegria. Pois é, juntar duas mulheres que falam muito no espaço para falar de mulher. Isso é muito bom. Muito obrigada e bom dia. Bom dia para você também. Você, mulher, pode celebrar. É o nosso dia. A gente pode festejar essa conquista e pode ir muito além do que já conquistamos. E os homens, com certeza, vão estar do nosso lado, um ajudando o outro. Tchau e até a próxima.